Lucas capítulo 7, versículo 28 diz assim, olha: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, esse João que ele está falando aqui é o João Batista, aquele que era o precursor do trabalho de Jesus, aquele que veio falando que Jesus chegaria, que estava chegando a hora do rei dos reis chegar aqui na terra, né? É de João Batista que ele está falando. E Jesus, se referindo a ele, falou assim, olha: dos nascidos de mulher. Quem aqui é nascido de mulher? Todo mundo, todo mundo. Os únicos que não foram nascidos de mulher foram Adão e Eva, né? O resto, toda a humanidade é nascido de mulher. Então o que Jesus estava falando do João? Vê se é pouca coisa isso. Vê se é pouca coisa isso. Até aquela época, até aquela data, que já haviam existido milhões e milhões de pessoas que já haviam nascido, morrido, crescido. Aqui está incluído os grandes profetas, aqui está incluído os reis de Israel, aqui está incluído Moisés, Elias, né? E Jesus pegou e falou desse homem: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus falar isso de uma pessoa, né? E a gente vai entender um pouco por que Jesus falou isso, né? Então o que ele estava dizendo? Que não tinha tido ninguém mais próximo do que o que Deus queria do homem. Ou seja, Deus criou Adão, criou Eva, né, perfeitos, e eles se desviaram do propósito do que o Senhor fez. A raça humana inteira se desviou de Deus, virou inimiga de Deus. Então ele estava se referindo a esse homem como tendo sido o homem mais próximo do que ele queria que o homem fosse. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Jesus se referindo a ele. E isso quer dizer o seguinte, e é interessante, a Bíblia não fala de nenhum milagre que João Batista tenha feito. Acho que ele não fez realmente nenhum milagre. O que ele fazia era viver uma vida digna, uma vida voltada para Deus, servindo a Deus, consciente do objetivo dele, né? E olha, um dos motivos porque Deus falou isso a respeito de João. Deixa eu dizer mais ou menos o contexto do que estava acontecendo aqui. João, então, ele estava no deserto, ele vivia no deserto, uma vida digna, uma vida santa, uma vida irrepreensível, e falava para as pessoas: arrependam-se, arrependam-se, que está chegando o reino de Deus, arrependam-se. Ele era o precursor de Jesus. Ele estava dizendo: olha, a gente precisa se voltar para Deus, se arrependam, se arrependam. Era esse o trabalho de João, não era nada de fazer milagre, de fazer coisas extraordinárias. Ele estava falando do amor de Deus, estava falando de Jesus, alertando as pessoas. Mas João, ele ficou muito famoso, ele passou a ser muito respeitado, ele era temido por reis. Por exemplo, o rei Herodes, não Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando Jesus era criança, porque nessa época Herodes já havia matado, mas um outro Herodes, que era filho desse daí, quando o Herodes o Grande morreu, o reino foi dividido em 4, né? Então tinha um dos filhos deles que se chamava Herodes, que era rei também, né? Então Herodes temia ele, porque ele estava falando do pecado de Herodes, estava falando do pecado, tanto é que foi esse Herodes que acabou mandando matar João, né? Então ele era temido por reis, ele era respeitado pelas pessoas, as pessoas amavam João, as pessoas que tinham consciência de que precisavam realmente se arrepender, que precisavam realmente se defender, se voltar para Deus. As pessoas amavam João. Então ele tinha tudo para ser um homem de muito sucesso. Mas olha o que ele fez aqui, e é um dos motivos que Jesus fala isso dele. Em João, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Olha, ele era tão influente, ele era tão bênção,
que as pessoas achavam: será que é ele que é o Cristo? Será que é ele que é o Cristo? Será que é o Cristo que as pessoas estão esperando? Será que é esse João aí? Né? Para você ver o carisma do cara, o que ele era. Né? Então os sacerdotes mandaram pessoas lá questionar João. Né? Então, eu vou ler de novo 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. João, ele deixou de lado aqui uma oportunidade. Lógico que ele não devia nunca falar que ele era o Cristo, ele sabia que ele não era. Mas, poxa vida, se ele fosse uma pessoa que tivesse interesse diferente do que o que Deus quer, né? Ele não ia dizer que era o Cristo, mas ia deixar o pessoal na dúvida. E aí, você é o Cristo? Podia falar: vocês que sabem, não vou falar nada. Isso renderia para ele mais carisma, mais glória, e gente ia sair falando: poxa vida, olha, é o cara. Mas está dizendo aqui que ele confessou, né, prontamente. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Veja aqui a humildade de João. Ele se colocou diante de Jesus. Primeiro ele disse: não sou mesmo. Ele não quis glória nenhuma para ele, né? Em outro lugar na Bíblia ele fala que ele cresça, que Jesus cresça e eu diminua, que ele seja glorificado, né? E ele então, eu não sou digno de desamarrar nem as correias da sua sandália. Mas João sabia quem ele era e sabia do valor que ele tinha. Havia uma profecia no Velho Testamento, que a gente acabou de ler aqui agora, do profeta Isaías, dizendo que João viria antes de Jesus e que prepararia o caminho do Senhor. Então ele sabia exatamente o valor que ele tinha. Ele sabia, porque não é humildade você não se valorizar. Você tem que dar valor ao que Deus tem confiado a você, a capacidade que você tem. Isso não é se gabar, né? Você tem que dar valor a isso, mas reconhecer o seu lugar, falar, né? Ele é o Cristo, Ele merece a sua atenção, Ele merece ser louvado, e não buscar glória para si. Isso, infelizmente, vem acontecendo na igreja de hoje. Muitas pessoas que estão tendo ministérios de muito sucesso, ministérios de muito destaque, né? Infelizmente, essas pessoas, tudo bem, elas falam de Jesus, elas fazem milagres em nome de Jesus, né? Elas fazem milagres em nome de Jesus. De uma certa forma, elas estão fazendo a igreja crescer, sim, né? Mas elas não estão fazendo como João fez, o passar a devida glória para Jesus. Ou seja, vamos supor que imediatamente quando a Rosângela veio aqui e nós oramos por ela, que ela fosse curada e saísse daqui falando, né? Nós teríamos que dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nome de Jesus. Eu não poderia de maneira nenhuma atribuir isso à oração da Cristina, atribuir isso à minha oração. Sim, nós teríamos sido o veículo, mas toda a glória, toda a honra tem que ser ao nome do Senhor. E é o que infelizmente não está acontecendo na igreja de hoje. Você vê hoje pessoas, líderes de grandes organizações, de grandes igrejas, e que algumas pessoas chegam a dizer praticamente as pessoas chegam a dizer delas, né, que aquela pessoa é o caminho, a verdade e a vida. Só falta dizer que ninguém vai ao Pai se não for
por fulano de tal. Você vê isso daí, em várias denominações você vê isso acontecer, né? Só falta dizer assim, olha, aquele versículo que fala que ninguém vai ser salvo a não ser por Jesus, né? Importa que ninguém seja salvo a não ser por Jesus. Só falta dizer assim, olha, vai ser salvo porque segue fulano de tal, ou segue esse clã de tal. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes, não sei se consciente ou inconsciente, porque eu não julgo, é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus quem vê os nossos corações, que conhece a gente por dentro, é Ele que sabe o que se passa dentro dos corações. Às vezes as pessoas não têm intenção, mas permitem que isso aconteça. João poderia ter feito isso. Ele não diria que ele era o Cristo, mas ele deixaria na dúvida. O que ia acontecer? O ibope dele ia subir, né? Olha, pode ser que ele seja o Cristo, hein? Vamos cuidar bem desse cara, vamos honrar mais esse cara, vamos fazer mais coisas por esse cara. Pode ser que ele seja o Cristo. E não é o que Deus quer da gente, o que Deus está esperando da gente. Teve uma outra situação, vai com a sua Bíblia comigo, em Atos, vai estar um livro para frente aí de João, Atos, no capítulo 14. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso é a igreja do Senhor. É isso que Deus, é isso que o Senhor Jesus espera dos seus servos, dos grandes servos. É isso que Jesus espera da igreja, que a honra e que a glória seja dada a Ele. Ele vai dar crescimento, Ele vai fazer as coisas acontecerem, Ele vai abençoar a vida, Ele vai atrair pessoas, porque senão o que pode acontecer é de as pessoas serem atraídas por uma coisa que não é Jesus, e a gente vai falar mais um pouquinho agora para frente a respeito disso, né? Olha aqui, essa situação aconteceu o seguinte: Paulo e Barnabé, eles apóstolos do Senhor, eles foram separados para a obra do Senhor, né? Em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé, eles estavam já usados pelo Senhor. Os outros apóstolos já haviam imposto as mãos sobre eles e delegado poder para eles, se bem que Paulo recebeu a delegação dele diretamente do Senhor Jesus, e ele não se gabava por questão disso, né? No capítulo 14, no versículo 12, diz assim, aliás, no versículo 8: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Glória a Deus, né? Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele, Paulo, né, quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Então, mais uma situação aqui, semelhante àquela de João, né? Chegaram em João: e aí, você é o Cristo? Ele poderia falar: sei lá, né? Você que sabe. E isso traria glória para ele. As pessoas ficariam na dúvida. Aqui, Barnabé e Paulo haviam acabado de protagonizar um milagre maravilhoso. Eles haviam curado uma pessoa paralítica, uma pessoa que era conhecida por todos ali, que todo mundo sabia que era paralítica, e eles curaram essa pessoa e foi algo extraordinário. Aí as pessoas começaram a querer glorificar eles, né? Eles poderiam muito bem
fazer assim, ó. Isso daí a gente está acostumado a fazer, gente, né? Isso daí, né? O que ia acontecer? Iam sacrificar bois para eles, iam fazer isso, iam fazer aquilo, iam exaltar a vida deles, né? Iam falar um monte de coisa a respeito deles, eles iam ganhar prestígio, iam ganhar moral. Mas o que eles fizeram? Eles rasgaram a roupa. Não, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor Jesus Cristo, né? Eu sou só um instrumento de Deus, Deus é que deve ser adorado, Deus é que deve ser honrado por vocês, e não eu. Né? Então isso, infelizmente, muitas vezes, não estou dizendo que são todos os grandes pregadores que vivem isso, tá? Mas muitos deles, infelizmente, estão fazendo com que, tudo bem, que as pessoas glorifiquem a Deus, mas tem uma glorificadinha neles também, né? Que ninguém é de ferro, né? Então, e não é isso que Deus quer. Por isso que Jesus se referiu a João, dizendo que dos nascidos de mulher não tinha sido ninguém tinha sido igual a ele, né? O Senhor quer nos honrar, o Senhor quer sim que a gente seja reconhecido por boas obras, o Senhor quer que a gente seja reconhecido por ensinar a palavra de Deus, o Senhor quer sim usar as nossas vidas para fazer milagres, para fazer com que coisas aconteçam, né? Mas a glória tem que ser dada a Ele. Tanto é, gente, e isso daqui vai fazer, eu acredito, infelizmente, eu não sei, a gente não pode dizer quem, fulano vai ser assim, fulano não vai, não. Só Deus conhece o coração de cada um, correto? Por isso que na Bíblia está falando assim, deixa eu ver se eu anotei a referência disso. Não, eu não anotei, mas não tem necessidade de a gente abrir. Que naquele último dia, quando estivermos todos na presença de Deus, e algumas pessoas, às vezes que tiveram ministérios enormes, grandes, né, vão chegar na frente de Jesus e vão ver que estão ficando de fora, né, e vai chegar na presença de Jesus, falar: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e de fato eles fazem, né? E Jesus, naquela passagem, isso está escrito em Mateus, né, Jesus vai falar assim: olha, não te conheço. Você fez? Fez, mas eu não te conheço. Por quê? Porque pessoas, ao invés de dar a glória devida ao Senhor Jesus, tomam a glória ou parte da glória para si. E a gente tem que tomar cuidado. Então, aí você vai falar: mas por que você está falando isso aqui, Evilásio? Por que você está falando? Você veio aqui para falar mal de outros pastores? Não vim aqui para falar mal de outros pastores. O meu papel aqui é fazer com que vocês conheçam qual é de fato o proceder de Deus, o que Deus valoriza. Deus está interessado, por exemplo, no seu dinheiro? Não é nisso que Deus está interessado. Tanto é que aquela situação das ofertas, que Jesus estava lá perto do lugar onde as pessoas colocaram ofertas, tinha um monte de gente rica lá colocando um monte de dinheiro ali, né? E Jesus podia, e vários pastores fazem isso, infelizmente, bater nas costas dos que davam mais. Abençoado, glória a Deus por sua vida. Jesus pegou e falou, diz ali que uma senhora, uma viuvinha pobre, que ali talvez a aparência mostrava realmente que era pobre, foi lá e colocou 2 moedinhas, e Jesus exaltou aquela mulher, né? Ele pegou e falou: olha, ela deu mais do que todo mundo que está aqui. E aí Jesus falou: todo mundo que está, deu do que está sobrando. Ela deu tudo o que ela tinha, né? Jesus exaltou a vida daquela pessoa. E a palavra de Deus, ela fala assim, que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Foi o que aconteceu com João, né? Não, eu não sou o Cristo, não, de jeito nenhum, não façam isso, não cometam uma heresia dessa, né? Ele pegou e falou: não sou o Cristo, não. E tem outra: eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele, porque ele é fato, é verdade, é o Deus de todo o universo, gente, é o Rei de todo o universo, é o Rei dos reis. Quem é qualquer ser humano digno
de se aproximar de Jesus. Nós nos aproximamos por causa da misericórdia dele, por causa da bondade dele, por causa de quem ele é, não por causa de quem nós somos. Por mais sucesso que a gente possa fazer, por mais sucessos que a gente obtenha nessa terra, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Precisamos ter cuidado também, porque a Bíblia fala em vários lugares que está se pregando, desde a época que a Bíblia foi escrita, se pregava um outro evangelho. Ou seja, tem o evangelho normal, o evangelho de Cristo, o evangelho que Cristo ensinou, o evangelho que ele passou, o evangelho que os apóstolos praticaram, e pessoas, desde aquela época, isso acontece durante toda a história, pervertem esse evangelho, formando um outro evangelho. E nessa mesma passagem, Paulo que está falando isso, se não me engano aos Gálatas, ele fala assim, olha, estão pregando um outro evangelho, que não é evangelho. Na verdade não é evangelho, diz que é evangelho, mas não é evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia, as pregações que você escuta, infelizmente, na maioria das emissoras, tem coisas muito boas, tem coisas maravilhosas, tem coisas muito legais, tem coisas abençoadas, mas hoje em dia, 80% do que se fala é de prosperidade, é de dinheiro, né? É de dinheiro. Você precisa ser próspero, você precisa você precisa ganhar, você precisa ser rico, você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça, tal. E isso não é o evangelho, isso não é o foco do evangelho. Na Bíblia dessas pessoas, não tem, por exemplo, onde João Batista fala assim, as pessoas perguntam, qual que é, o que Deus está esperando da gente, né? O que Deus quer da gente? E João Batista fala assim, olha, quem tem 2 túnicas, dá uma para o seu vizinho que não tem, para o seu amigo que não tem. Tipo assim, olha, divide o que você tem, abençoa as pessoas, né? E essas pessoas que só falam de dinheiro, elas não, parece que elas apagaram das Bíblias delas essas expressões. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 19, está dizendo assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. No versículo 24 diz assim, olha, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está escrito, não precisa abrir, mas está escrito em 1 Timóteo 6, versículo 10, está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que está se ensinando nas igrejas, infelizmente, é as pessoas amarem o dinheiro, né? A Bíblia está escrito, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As pessoas estão buscando em primeiro lugar o dinheiro. Né? Isso não é evangelho, não faz sentido. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia mostra, né? Isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é outro evangelho, que as pessoas estão colocando de forma que atenda os seus próprios interesses. Infelizmente, aí as pessoas se justificam, não, a gente precisa de muito dinheiro para pagar a estrutura que a gente tem, a rádio, a televisão, a não sei o que lá, aí entra o dinheiro, aí precisa de mais, aí entra o dinheiro, aí precisa de mais, e está ensinando as pessoas. Tem igrejas que estão se tornando assim, consultoras de negócios.
né? Consultoras de negócios, fazendo com que as pessoas, você vê os testemunhos que se dão nessas igrejas. Fulano vai dar um testemunho, aí o cara vem lá e fala: quando eu cheguei aqui eu tinha um carro, agora eu tenho 3, aleluia, aleluia. Gente, glória a Deus, se ele tinha um carro, agora tem 3, eu espero que ele tenha 20, né? Mas isso no Evangelho é o nosso nome no livro da vida que deve fazer com que a gente se alegre no Senhor, né? É o nosso nome no livro da vida. As pessoas, os testemunhos que se dão são de modo que as pessoas desejem mais, e isso é incentivado por muitas igrejas. Para quê? Quanto mais você ganhar e quanto mais você tiver com a sua vida nessa situação, com esse intuito, com essa intenção, você vai se esforçar, você vai batalhar, você vai ser abençoado sim por Deus, né? E mais dinheiro vai entrar para a igreja, E é bênção que entre dinheiro para a igreja, só que não é o foco da igreja. A igreja não é fomentador de negócios. A igreja, o ramo de atividade da igreja é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, é fazer com que as pessoas conheçam Jesus, é fazer com que a vida das pessoas sejam transformadas, né? Infelizmente, gente, por isso que a Bíblia fala: muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Infelizmente, por isso que vai acontecer aquilo que a gente já mencionou aqui, que pessoas vão chegar na frente de Jesus e falar: Jesus, mas olha, eu era dizimista, eu era não sei o que, eu era ofertante. E Jesus vai dizer: olha, não te conheço, porque não é isso. Deus não está lá no céu, do lado de Jesus, e falando assim: olha, nossa igreja lá embaixo está bilionária, hein? Nosso negócio está indo bem, hein? Deus não é isso. O que Deus quer, não importa se a igreja tem 10, tem 20, ou tem 100, ou tem 1000 pessoas. Deus quer vidas transformadas, vidas que conheçam a Deus, vidas que glorificam o nome do Senhor, vidas que estejam resgatados do mundo de perdição e se voltando para o Senhor. Amém? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E para finalizar, eu falei essa questão da adoração. Tem gente que acaba sendo meio que adorado, né? Por quê? Porque está numa posição de destaque, Deus usa realmente, Deus faz milagres extraordinários para aquela pessoa, e pessoas desavisadas acabam adorando aquelas pessoas, e muitas dessas pessoas não têm o cuidado de: opa, para com isso, não quero isso aí não. É o que elas deveriam fazer, né? A palavra de Deus fala para a gente não adorar outros seres, outros humanos, tal, nem a anjos. Vai no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, no capítulo 22. É o último capítulo da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 22. Aleluia. Olha o que aconteceu nessa cena aqui. Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Então, João se ajoelhou diante do anjo para adorar o anjo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus, né? Então nem anjos, eles não são para ser adorados mesmo, né? Nem anjos, nem pessoas que as pessoas colocam aí como tendo sido santas. Eu não discuto que elas não tenham sido santas, eu não discuto que elas não tenham que ser respeitadas, eu não discuto que elas devam ser referencial para a vida das pessoas, mas as pessoas, esses dias mesmo eu estava escutando com relação a uma pessoa aí, né? A pessoa dizendo: ó, agradeço a graça recebida pela santa fulana de tal, né? Agradeço a graça recebida através do santo fulano de tal. Isso não
Não tem lugar na Bíblia, né? As pessoas adorarem e se ajoelharem diante de outros homens, né? Estando eles mortos ou estando eles vivos, estando eles no meio de nós, estando eles fazendo sucesso na televisão ou não estando, as pessoas não podem fazer isso. Então essa palavra que eu tenho para vocês terem no coração o que realmente Deus quer para a vida de vocês, né? Deus quer, gente, tudo de bom que a gente pode obter dessa vida aqui é viver bem, sim, a gente pode viver muito bem, basta a gente seguir o que a palavra de Deus ensina, a gente vai ser próspero, vai ser abençoado, e a receita é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Quantas coisas? Todas as coisas. Então a gente vai ser próspero, vai ser abençoado mesmo, a gente vai viver bem, vai viver feliz, né? Mas o nosso coração não pode estar voltado nas coisas. Essas coisas que vão ser acrescentadas, elas não podem ganhar prioridade na nossa vida, né? E a gente tem que saber que a gente deve adorar somente a Deus. Amém? Coloque-se de pé.